Quando tu escuta a palavra pandemia, qual é o pior flashback de guerra que tu tem? Na pior das hipóteses, eu imagino que tu tenha perdido alguém que tu amava muito. Mas a gente costuma lembrar desse momento com todas aquelas contagens de mortos, os números da economia, quanto as pessoas perderam os empregos, o nível de desesperança que a gente tava. Mas eu acho que tem uma coisa que é uma das coisas que nos acompanha até hoje, que a gente não fala muito sobre. E de forma alguma eu quero dizer que isso é pior do que todas as outras coisas que eu mencionei. Eu só acho que os números de morte e os números da economia são números, e números a gente consegue medir. E quando a gente coloca eles, assim, em comparação, a gente consegue dizer que a pandemia acabou. Porque não tem mais todos aqueles mortos todos os dias, os números de pessoas vacinadas subiram, então a gente conseguiu superar a doença em si. E a economia, nunca esteve boa, tava pior, não tá melhor agora, não importa a tua opinião sobre a economia, mas a gente consegue medir que a gente saiu, entre muitas aspas, do buraco que a gente caiu economicamente durante a pandemia. As lojas abriram, os empregos voltaram, os biriri bororó, coisas mensuráveis. Só que me atormenta pensar no tempo que a gente perdeu. Quando eu entrei na pandemia eu tinha 23, 24. Agora eu vou fazer 30. E se eu tento lembrar quem eu era antes da pandemia, eu quase não reconheço mais nada. Fisicamente parecido um pouco com alguns quilos a mais agora. Mas mentalmente eu olho pra trás e vejo que eu parecia um filhote feliz. Uma pessoa que tinha mais inocência. Não vou dizer que eu não sou alegre. Eu sou alegre. Tá, não... Teve um vídeo meu que viralizou que todo mundo tá dizendo que eu tô chorando. Então, eu não gosto de falar um pouco mais sério, porque as pessoas acham que eu faço cara de choro. Tá, mas eu não tô chorando, vou falar sério aqui. Eu sou uma pessoa alegre. É naturalmente meu. Mas eu era mais inocente. E eu sinto que esse tempo que a gente passou dentro da pandemia nos quebrou muito. Porque eram dias que pareciam anos. E todo esse tempo entre os 23 e os 30, é um tempo que a gente cresce muito profissionalmente, por exemplo. A gente se sente atrasado em relação a todo mundo que tá à nossa volta agora. E eu vejo muita gente comentar: isso é paranoia, isso é coisa dos millennials, da geração Z, é cobrança, sei o quê. Mas será que a gente não tá realmente atrasado? Quanto que eu teria evoluído na minha carreira, por exemplo, se não tivesse havido esses 5 anos? Se tudo que aconteceu não tivesse acontecido. Isso às vezes é uma paranoia que mora bastante na minha cabeça. Além do prático, que é... eu saí do meu emprego naquela época. Eu consegui arranjar um emprego cerca de 1 ano depois, mais ou menos. Fui vivendo de bico ou uma coisa ou outra que aparecia. A renda caiu muito. O que eu tinha começado a traçar pra minha vida, eu tive que dar um passo atrás. Isso forma traumas. Se tu parar pra pensar tudo que tu tinha começado naquela época que acabou, não apenas pessoas morreram, mas planos, sonhos, estudos, talvez, coisas que a gente não consegue metrificar pra perceber. E existe, assim, um ambiente, digamos, em que a gente não fala mais sobre a pandemia. Passou, acabou, vamos seguir em frente. Mas isso tá com a gente ainda. E às vezes a gente precisa relembrar, não só pra relembrar tudo que aconteceu, todo mundo que se foi, as coisas que a gente viveu, as coisas que fizeram com a gente, as coisas que não fizeram com a gente, mas o porquê e como a gente tá aqui hoje. Então, se tu tá se sentindo atrasado, tu pode estar se sentindo assim como eu, que tu teve um tempo roubado, em que tu teria passado por muita coisa nesses 4 anos, digamos, que foram, no mínimo, cortado pela metade. Experiências profissionais, possibilidades profissionais. Talvez se tu tivesse um negócio que quebrou naquela época, que tu teve que começar tudo de novo. Se tu teve alguém que morreu, que tu não tem mais tempo com ela e acabou de vez. Isso realmente roubado. E a gente não pode esquecer muito sobre como isso aconteceu. Porque se a gente esquece, a gente se cobra muito atualmente numa coisa que a gente não teve culpa. Porque a gente foi muito vítima, inclusive. Não só não teve culpa, como foi uma grande vítima. Que foi toda essa merda, essa bosta que deu. E sim, cada
geração enfrenta essas coisas, né? Teve gerações que passaram por guerras, teve gerações que não sei o quê. Mas antes da Segunda Guerra, a gente tinha um costume maior de ter guerras. Aconteciam com mais frequência. E a nossa geração, ela passou por um momento de paz, da reconstrução do mundo, né? A gente cresceu com esperanças do mundo melhor. Não se preparando pra guerra nem nada. Eu não acho que seja uma fraqueza. Né? Muita gente, a geração de hoje, mimimi, não enfrentaria guerra, não sei o quê. Não acho que seja isso. Eu acho que a gente não estava preparado para ver o que a gente viu. E que a gente criou um bloqueio mental mesmo para não pensar mais sobre isso. Ou tentar minimizar. Ou fingir que foi menos do que aconteceu. Ou simplesmente não pensar sobre. Mas com esse vídeo eu queria fazer uma reflexão assim. Se tu faz parte do tipo de pessoa que sente que tá atrasado. Eu não sei com quantos anos tu entrou na pandemia. Talvez tu fosse mais velho. Então eu imagino que talvez para uma pessoa entre 50 e 55 possa não ter feito muita diferença. Uma vida mais estável, mais coisa. Mas quando tu é mais jovem, a tua vida tá mudando muito. Esses anos que somem, eles são anos cruciais. Eu conheço pessoas que são da geração Z, que são muito criticados agora, atualmente, inclusive, no mercado de trabalho, que passaram o período do ensino médio na pandemia. Eu não consigo me imaginar passando por isso. Porque se pra mim, que com 20 anos passou por isso, pela pandemia desse jeito, sinto que esses 4, 5 anos que passaram contam como 20, imagina tu tá nesses 3 anos do ensino médio, que são cruciais pra tu descobrir minimamente quem tu é antes da vida adulta. Isso que eu era meio careta ainda no ensino médio, eu não vivia altas aventuras. Mas eu tinha meus amigos, eu saía, eu tinha muito lugar pra ir, eu tinha muita coisa pra fazer, muita gente pra conhecer, muita coisa pra experimentar. Muito do que eu sou hoje, eu vivi em 3 anos do ensino médio. Imagina tu viver isso trancado dentro de casa, na internet. Até o olhar da geração Z é criticado hoje, como se fosse um olhar de desprezo. Mas se com eles aconteceu o que eu falei antes que aconteceu comigo, que é tipo, eu me sentia um filhote feliz, e depois desses 4 anos eu sinto que eu sou uma pessoa muito mais medrosa, mais cautelosa, mais chata até, dependendo. Imagina isso acontecer contigo tão cedo, durante a formação da tua personalidade. Eu também ia ter um olhar extremamente vago e julgador, sinceramente. As pessoas que eu conheço, que hoje têm ali entre 19 e 22 anos, que passaram por esse momento tão cedo, elas têm um problema muito sério de comunicação, por exemplo. Elas não passaram por largar o jeito de falar mais infantil para falar de um jeito mais adulto. Não teve nem isso. São coisas que a gente tenta cobrar de pessoas que viveram coisas muito mais difíceis. Então, eu imagino o tamanho da cobrança que eles devem fazer consigo mesmo quanto a isso. E é um lembrete. Esse vídeo, na verdade, é um lembrete pra gente buscar, parar pra pensar o que foi que a gente perdeu nesses 4 anos. Quanto tempo nos foi roubado em crescimento de carreira, em crescimento financeiro. Se tu sente que agora as coisas estão começando a andar, se tu sente que tu tá pra trás, talvez tu realmente esteja. Mas tem que lembrar por quê. A gente não pode esquecer que foi um período muito difícil, crucial, que a gente tava só tentando sobreviver. Então a gente tem que tentar se perdoar um pouco, tentar lembrar o que aconteceu. E é horrível, se eu te pedir agora pra tu parar e refletir, assim, tudo que aconteceu naquela época, talvez seja uma experiência horrível pra ti. Eu quero até fazer um vídeo depois falando sobre como isso mudou a minha percepção com o dinheiro, por exemplo. Sobre como isso mudou a forma que eu vejo o dinheiro e como eu encaro o trabalho e outras coisas. Então eu vou trazer outro vídeo depois, falando mais sobre essa parte. E não vai ter como não falar da pandemia também, porque foi um grande trauma financeiro pra mim. Agora, eu tô me recuperando de carreira, de tudo, agora, quando eu vou fazer 30. E fico pensando se eu não poderia ter feito isso antes. É claro que a gente não tem como viver num mundo paralelo, não tem como a gente viver numa linha do tempo diferente, onde nada disso aconteceu. A gente precisa trabalhar com a realidade. Mas às vezes dá aquele gostinho amargo assim na boca, de que foi um tempo roubado. Roubado por quem? Por ninguém, né? Não tem como planejar isso, não tem teoria da conspiração aqui, então não me venha comentar sobre conspirações globalistas, illuminatis, alienígenas, tá? Eu não acredito em nada disso. Eu acredito que foi uma merda, uma grande bosta que acontece como acontece em tsunamis e
terremotos, e imagino como são a vida nesses países que tem mais desses desastres, é que aqui a gente no Brasil não tá acostumado com desastre. Aqui a gente tem uma terra que não tem terremoto, não tem tsunami, não tem quase nada. A gente tem uma grande violência urbana, com certeza. A gente tem muitos defeitos, mas não tem essa vivência de catástrofes muito grande. É só esse lembrete mesmo, de que às vezes a gente precisa parar e pensar se a gente tá sendo justo com a gente. Se a gente não pode pensar um pouquinho, poxa, mas olha também o que eu passei, né? Porra, eu tô tentando, tô fazendo o meu melhor aqui pra conseguir. Vamos lá, né? Vamos lá. Se tu chegou aqui no final do vídeo, por favor, deixa teu comentário aí sobre como tu se sente. Se tu sente que tu foi roubado também. Se tu sente que teve um tempo crucial, se tu tava com um plano pra acontecer. Se tu tinha alguma meta, se tu tava lá, vamos lá, vou dominar esse mundo. E veio essa bosta. Se tu conseguiu se recuperar depois, se tu nunca mais conseguiu se recuperar, por favor, eu quero saber a história de vocês sobre como foi esse período horrível que a gente passou. Se tu gostou desse vídeo, deixa um like. Se tu não gostou também, não precisa deixar. Até o próximo vídeo.